Ontem, dia 21 de setembro, foi o dia da árvore. Esse é o cedro rosa, um dos poucos exemplares que sobraram aqui na região. Tem as suas raízes bem protuberantes para poder suportar uma altura de mais ou menos 15 metros. E a espessura do caule dá algo em torno de umas 4 a 5 pessoas para poder abraçá-lo. É uma árvore linda, monumental e, infelizmente, solitária. Fala, confrades, tudo beleza? Barba aqui. Tô voltando da roça agora. Resolvi parar aqui para dar uma cachimbada aqui na beira da estrada e trazer um assunto para vocês que não tem muito a ver com cachimbo em si, mas indiretamente tem, já que o cachimbo evoca um certo estado meditativo, um certo estado de reflexão. Por conta dessa árvore aqui, ó. Esse aqui é um cedro rosa que nós temos aqui na área rural de Espera Feliz. Uma árvore muito bonita, muito monumental. Deve ter mais ou menos uns 15 metros de altura. E a base do tronco dela é bem espessa também. E muito comum a gente caminhar aqui pela área rural de Espera Feliz e a gente se deparar com cenários como esses aqui, que tem pastagem, tem lavoura de café, e de quando em quando a gente se depara com árvores solitárias, como essas aqui, ó. Aqui tem uma, lá no alto do pasto tem outra, lá na virada de lá tem uma outra. São árvores que se mantiveram de pé, acho que muito em função de uma certa consciência ecológica e um certo respeito também que os produtores rurais aqui, em certa medida, acabam tendo com árvores antigas, né? Quando, muitos anos atrás, foram limpar esse terreno, algumas árvores que eles percebiam que tinham alguma importância devido à sua idade, eles acabaram mantendo ela de pé. Isso meio que demonstra um pouco da autoridade que plantas tão monumentais como essa acaba tendo, né? E exercendo também até uma certa influência sobre as nossas escolhas. E podem reparar que no entorno dessa árvore, aqui na pastagem, a vegetação está muito seca, porque tem mais ou menos uns 140 dias que não chove aqui na região. Acho que em boa parte, né, aqui do sudeste pelo menos, tem muito tempo que não chove. Possivelmente em função das transformações climáticas, né? E diante dessa árvore, eu fico pensando sobre a influência que tem, né, o próprio meio ambiente e sua preservação em relação ao próprio ciclo das águas, né, das chuvas. Por exemplo, as chuvas que caem aqui no sudeste, aqui na Serra do Caparaó, vêm de uma umidade que é formada na floresta amazônica. Ao longo do ano, em função dos ventos alísios, né, que cruzam ali a linha do Equador, quando eles chegam mais ou menos ali por cima da região onde tem a floresta amazônica, eles acabam contornando para o sul, trazendo aquela umidade que é formada ali e vem se ricocheteando pela Cordilheira dos Andes e formando uma espécie de um
de um círculo, né? Então, quando ela chega aqui no sudeste, acaba se encontrando com as camadas de ar frio que vem do Ártico Sul e acabam formando as chuvas, né, aqui da região. Quer dizer, uma região tão distante da nossa, igual é a Amazônia, acaba sendo responsável pelo clima daqui, da região. Então, sabe aquela coisa do efeito borboleta, né? Às vezes uma queimada, um desmatamento que é feito lá no norte, acaba interferindo diretamente a região sudeste. Mais ou menos uns 2 anos, talvez 1 ano e meio, eu escrevi uma crônica chamada A Memória das Árvores. E na época, quando eu publiquei essa crônica, eu publiquei em formato de um videocrônica, uma espécie de um clipe. Tem uma narração, eu vou passando ali algumas imagens, né, de algumas árvores monumentais. E eu vou falando a respeito, né, não apenas da importância, mas do significado que essas plantas antigas aqui no planeta Terra acabam tendo, né, não só para o equilíbrio ambiental, mas também para a nossa própria experiência de vida, sabe? O que elas podem nos ensinar, o que elas representam em termos de sabedoria devido à sua antiguidade. Eu queria partilhar aí com vocês. Logo na sequência, confrades, tem essa crônica minha aí que se chama Memória das Árvores. Se vocês puderem e quiserem assistir, só continuar aqui no vídeo. Depois deixem um comentário aí, dando a opinião de vocês sobre o que vocês acharam. É isso aí, confrades. Um abração do Barba e até mais. Valeu! Poderíamos narrar a história do mundo recorrendo à memória das árvores, caso elas falassem pelo ruidoso atrito do vento nas folhagens ou gesticulassem os galhos como fazemos com nossas mãos e braços. Afinal, elas estão por aqui desde eras inconcebíveis, povoando vales, pântanos e montanhas, oxigenando a atmosfera desse gigantesco organismo chamado Terra. Como artérias sob os tecidos de um corpo, dizem que suas raízes, interligadas nas profundezas do subsolo, transmitem umas às outras informações ancestrais para que se mantenham vivas e se proliferem. Por isso, derrubar uma árvore é o mesmo que interromper uma voz que ainda tem muito a dizer, para os da sua espécie e também para nós. Lembro da frondosa espatódia que vi na comunidade de Pedra Negra, plantada numa encruzilhada ao lado de um terreirão de café. E fico imaginando gerações de homens e mulheres que descansaram à sua sombra depois das lavouras, os casarões coloniais das fazendas que se ergueram e se ruíram diante dela, as carroças e carros de boi que ela viu passar na estrada, enquanto as estações desfolhavam e floresciam sua majestosa copa. Em suas sementes, encapsuladas pela frágil película de pétalas vermelhas, haveria de conter qualquer parentesco genético com outras nativas de seu continente de origem. Os monumentais baobás, tão inspiradores aos olhos quanto aos mitos dos povos africanos. Também penso no jequitibá rosa do Grumarim, com seus quase 50 metros de altura e 16 de circunferência, que, destacado no meio da mata, faz lembrar as sequoias norte-americanas e sua imponente presença de gigantes milenares. Pela idade, ambas são testemunhas vivas do tempo, anciãs de um planeta antigo sobre o qual viram civilizações inteiras nascer espontaneamente e morrer pelo extermínio colonial que nos concebeu. Há na memória dessas plantas muito do passado que já sabemos, mas bem mais a descobrirmos sobre o tipo de futuro que queremos.
Lembro da araucária da Serra do Caparaó, que solitária entre pedregulhos e capoeiras a mais de 2.000 metros de altitude, resistiu por décadas às intempéries da montanha e assistiu à chegada dos primeiros exploradores da região e à passagem de aventureiros rumo ao Pico da Bandeira. Penso nas imbaúbas, nas quaresmeiras, nos ipês e nas centenas de espécies da Mata Atlântica que abrigam na estrutura generosa de seus caules a paleta exuberante das plantas epífitas. Sem elas, orquídeas, samambaias, bromélias e musgos teriam se extinguido antes que pudessem enfeitar nossas varandas e jardins. Lembro das árvores petrificadas do Monte Caquincorani, no Peru, e penso nas notícias que elas trazem de uma América do Sul pós-jurássica. Cada fragmento de tronco, cada lasca fossilizada de galho são vestígios de uma natureza remota no tempo e no espaço, cujo estado mineral em que se encontram sinaliza qual paisagem prevaleceu num passado distante. Além de serem o lar de primatas, aves e uma diversa fauna de minúsculas criaturas, todas as árvores, espalhadas pelas savanas do Congo, pelas tundras da Sibéria, pelas planícies amazônicas ou pelas cordilheiras da Pedra Menina, são pergaminhos onde nossa história se registra, desde muito antes de nós e também agora, apesar de nós. Por isso, se elas falassem, sentaríamos confortavelmente às suas sombras como discípulos gregos ao pé de filósofos e escutaríamos lições acumuladas por séculos na superfície áspera do seu casqueiro. Ouviríamos lendas cultuadas por habitantes pré-históricos das selvas e assim aprenderíamos de uma vez por todas com quantos paus se preserva uma floresta.